Om Shanti. Então, aqui estamos para compartilhar com vocês, hermanos e hermanas, disfrutar mais um Murli sacar del 20 de dezembro de 2022. Vamos aí nos preparando para a Navidad, para o Ano Novo. Um Murli muito bello. E ao final vamos então compartilhar. Mientras escuchan, também podem ir aí compartilhando o que opinam, que les gostaria de saber para outros murlis, alguma pergunta. Isso ajuda muitíssimo por esse lado aqui. Então, Baba disse, essência, dulces hijos, deveriam ter a felicidade de que agora vão a deixar esse mundo e todo lo que há em ele, e vais a ir a vuestro hogar, la tierra de la paz, e depois a la tierra de la felicidad. La pregunta de hoy, para avançar constantemente nesse caminho delicado, em que, sem dúvida, deveriam ser cautelosos? A pensar um ratito em que deveríamos ser cautelosos. Não se hagan amigos de alguém que os habla de coisas de desperdício ou malignas. Escuchar e estar de acordo com outros quando dizem coisas difamatórias significa desobedecer ao Padre. Portanto, hace-os misericordiosos e ajuda-lhes a terminar com seus hábitos, com esse malos hábitos. Obedece ao Padre, lleva el maquillaje de los ojos, ungüento del conocimiento, el ungüento del conocimiento. Este é um caminho, Baba repite, muito delicado. Avançando com muita precaução, continuareis progressando. E a canção para hoje? Llévanos dessa terra del pecado a um mundo de descanso e bienestar. Om Shanti. Dulces hijos, agora os habéis hechos sensatos, e sentis que antes eram muito insensatos. Nem sequer entendiam que esse mundo é um mundo impuro e que era puro e feliz. Feliz quando as deidades governavam nessa vara, e nesse tempo não havia nada de pesar allí. Recuerda? Que maravilha! Sin embargo, vosotros nem sequer tinham a fé de que há felicidade constante no paraíso. Ustedes nem sequer tinham a fé de que há felicidade constante no paraíso. Nadie sabia nada do paraíso. A gente pensa que allí também havia pesar. Isso também é insensatez. Hijos, vosotros agora os habéis hecho sensatos. Não, porque incluso agora, na idade de hierro, alguns falam, aqui é o paraíso para vosotros. O Padre ha venido e os ha explicado. Estão seguindo su Shriman. A gente disse que esse mundo é impuro e que o paraíso era o mundo puro. Se há pesar em el mundo puro, então esse também é um mundo de pesar. Nesse caso, a canção é errônea. A canção de hoje foi Llévanos desse mundo de pesar, puntitos, puntitos. Disse assim, Baba, llévanos a um lugar onde há descanso, felicidade. E Baba dizia,
bienestar. Hijos, vosotros também sabeis que el paraíso era el gorrión dorado. Allí estavam as deidades. Incluso decís que vosotros nos causavam pesar uns a outros, pero depois decís que el pesar e la felicidade han continuado desde tiempo inmemoriales. La gente ha acusado a Krishna falsamente. Se diz, assim como é la visión e los impuros, assim é su mundo. Eles creem que o mundo inteiro é impuro. E nesse tempo sua visão é impura, por isso creem que o mundo inteiro é impuro. Dizem que as atividades impuras han continuado desde tempos imemoriales. Hijos, agora os estáis sendo sensatos, pero isso também é número indefinido de acordo ao esforço que hacen. Hijos, vosotros estão recebendo diretrizes do Padre Supremo. Que afortunados, não? Recebemos diretrizes diretamente do Padre Supremo, o Alma Supremo. O Padre senta aqui e os explica a las almas. Todas as almas estão impuras. Portanto, a las almas impuras se les chama almas pecadoras. O Padre disse a las almas: sois mis hijos imperecederos. Vosotros decís, mama, baba. A nadie nesse mundo se lhe pode chamar Pitashri, o Padre elevado. Shri significa elevado, pero aqui nenhum solo ser humano é elevado. Esta solo pode ser a alabança de uno. Sin embargo, vosotros clamam a esse, por esse nome nesse tempo. Vosotros chamam a esse, não se referindo a Brahma, por esse nome nesse tempo. Porque ele ha adoptado renunciação para hacer-se elevado. Sabeis que agora os vais a convertir em ángeles, antes de deidades e depois de brahmins, ángeles. Sin embargo, mientras estáis avançando e os estáis sendo elevados, Mayaravan, rapidamente os abofeteiam e os corrompem. A los corruptos não se lhe pode chamar Shri, elevados. Se diz Shri Lakshmi, Shri Narayana, Shri Radhe, Shri Krishna, os personagens elevados. A gente vai aos templos e canta sua alabança. Eles não podem chamar-se elevados a si mesmos. Os outros filhos, agora habéis entendido que Bharat era elevada. Allí não havia nada de roupas sucias e impuras. Se refere ao corpo, não impuro, sucio. E a alma também, por supuesto. Allí eram puros e elevados. A alabança do Padre é que ele lavou as roupas sucias e impuras e las hizo puras. E nesse tempo todos estão impuros. Esse é verdadeiramente o reino de Ravana. A gente queima uma efígie de Ravana a cada ano, pero ele não se queima. Ele aparece uma e outra vez. Não é Ravana que é onipresente, aparece uma e outra vez. Já que lo han queimado, a gente não pode entender por que criam novo a cada ano. Isso demonstra que o reino de Ravana não há desaparecido. E no paraíso, quando existe o reino de Rama, não criam uma efígie de Ravana. Dizem que queimaram a Ravana,
e depois saquearam Lanka. Mostram uma Lanka dourada de Ravan. Sin embargo, não é assim. Esse mundo inteiro é Lanka, é uma isla. Não, em verdade, o que Baba está querendo dizer aqui não é só uma isla, é o mundo inteiro, porque na película del Ramayana, ou na escritura del Ramayana, eles mostram que Ravan habitava uma isla em específico, mas não é uma isla onde estava Sita e alma, não? É o mundo inteiro. O mundo inteiro é uma Lanka. O reino de Ravan é o mundo inteiro. Hijos, solo vosotros entendeis isso. Se uma pessoa insensata fuera e sentar em um colégio universitário, que poderia entender? Nada em absoluto. Essa pessoa simplesmente estaria desperdiciando seu tempo. Este é um colégio universitário divino. Uma pessoa nova não poderia entender nada aqui. Esse é um ponto super bueno para um também estar atento, não? Às vezes encontramos alguém que tem interesse, então se uno vai contando todo o conhecimento, e a pessoa aparentemente, uno se surpreende, não? E ele entendeu todo, mas nunca apareceu mais. Então, vamos gradualmente, como o Baba nos ensina, é mais produtivo, mais garantido. Repito, esse é o colégio universitário divino. Uma pessoa nova não poderia entender nada aqui. Por isso, se tem que fazer que se siente em quarentena durante 7 dias, hasta que se haga digna. No obstante, se essa pessoa é uma boa pessoa, uma pessoa de mentalidade religiosa, podeis perguntar-lhe. Que pensam que podemos perguntar a essa pessoa? Se tem mentalidade religiosa, se tem uma mente aberta. Qual é tu relação com o Padre Supremo, el alma suprema? Ele é o Padre de las almas. E Prajapita também é um padre. Esse mundo desculpa, esse mundo não, este ponto é muito bueno. Sin embargo, alguns hijos não permanecem tão alegres mediante isso. El Padre diz: yo os digo pontos nuevos com los que se puede elevar vuestra intoxicação. E também podeis aprender métodos para explicar a los outros. Podeis pedir-lhes que retienem um formulário e então perguntar: qual é tu relação com o Padre Supremo, o Alma Supremo? Não sei se os que estão escutando aí passaram por essa experiência. Quando eu cheguei, eu conheci esse formulário que fazia essa pergunta. O Padre Supremo é o Padre. Portanto, nesse momento, a ideia da onipresença se iria volando. Se lhes aceita essa pergunta, dirão que ele é o Padre e que todos nós outros somos filhos. E terminou o conceito de onipresença. Se eles creem até esse ponto, deveriam conseguir que lo escrevam. Os outros também sois os filhos de Prajapita. Shiva é Dada, el abuelo, e esse Brahma é Baba. Shiv Baba é quem estabelece o paraíso, e por isso vosotros, sem dúvida, recebereis a herência de ele. Tenéis que ver que coisas são as mais fáceis de todas. Id a vuestros amigos e familiares. Bom tempo agora, não? Quando vamos visitá-los. Id a vuestros amigos e familiares
y explícales también a ellos. Tenéis la intoxicación de que reclaméis vuestra herencia del Padre, de Bab Dada. No recibiréis la herencia de la madre. No siempre recuerda que Baba está hablando essa Murli, habló essa Murli em Bharat, na Índia. Então, o contexto cultural aí é esse, não? O abuelo da herência, la madre não da herência, a herência é para o hijo, não é para a hija. Então, Baba vai desmistificando, explicando, e também recordando que com ele é distinto, né? Que todos têm direito à herência, não só o hijo Brahma, né? Que Baba hace todo esse juego, a vezes ele é padre, depois ele é abuelo, e assim, uno tem que estar entendendo o conceito do amor, o contexto onde está, né? Não recebereis a herência de uma madre. Esse é o padre quem tem que estabelecer o paraíso. Ele é o amo. Assim como esse tem direito à herência do abuelo, esse referindo-se a Brahma, de la mesma forma, os netos também têm direito. O padre disse, recuérdame. Ele não disse, recuerda também a esse ser corporal, a Brahma Baba. O padre está falando personalmente. Que o amor lhe sacar, Baba não havia chegado ao estado avyakti dele, Brahma Baba estava corporal. Ele também os explicou no ciclo anterior. Sin embargo, alguns hijos se hacen muito conscientes do cuerpo. Amam a seres corporales. O padre diz, almas, vinestes sin cuerpo. E havendo representado vuestros papeles, agora habéis completado vuestros 84 nascimentos. Agora, eu vos estou dizendo que tenéis que regressar ao hogar. Constantemente recuérdame solo a mim, e se absolverão vuestros pecados. Vuestros pecados não se absolverão recordando a seres corporais. Le prometisteis a Baba que solo le recordareis a ele. Já não vais a viver nesse mundo viejo. Aqui o Baba está nos ajudando, nos ensinando a criar o estado que nos permita sair, não, dessa condição, desse mundo viejo. Então, você já não vais a viver nesse mundo viejo. Aqui não há bem-estar. Por isso pedis que se os lleve a lugar onde há felicidade e bem-estar. Hijos, sabeis que primeiro ireis a la tierra de la paz. Allí não mencionareis la felicidade. Haverá paz e nada mais que paz. Depois ireis a la tierra de la felicidade. E allí não mencionareis la paz. Es quando há pesar que há intranquilidade. La paz está unida a la felicidade de todos os modos. Não pode haver essa experiência de felicidade sem a paz. Sin embargo, essa não é a terra de la paz. La tierra de la paz es el dulce hogar de las almas. El Padre conoce el principio, el medio y el final de todo. Ahora vuestra ocupación, hijos, es estudiar y enseñar a otros y también realizar acciones para el sustento de vuestro cuerpo. Sabéis que ireis dessa terra de la muerte a la tierra de la inmortalidad via terra de la paz. Tenéis que manter isso em vuestro intelecto hasta que sejam transferidos. Tenéis que estudar
hasta que salgan los resultados de vuestro estudio. Tenéis que estudiar hasta que mueran. Al menos podéis recordar que ahora tenemos que ir ao hogar. Tenéis que dejar esse mundo e todo lo de él aqui. Deverían estar felizes, ¿no? Con ese recuerdo, con esa noticia, para donde vamos, deberíamos estar felizes. Habéis entendido los secretos de la obra ilimitada. Quando na obra termina, ellos se cambiam de roupa e se vão a sua casa. De forma similar, nós outros agora também temos que ir ao hogar. O ciclo de 84 nascimentos agora está terminando. Recordais ao purificador e lhe pedis que venga. Então, deveriam recordar solo a Shiva Baba. Por um lado, diz, ó purificador, vem. E por outro lado, diz que ele é onipresente. Não há nenhum significado nisso. Ele os disse tão facilmente: hijos, recuerda a terra de la paz. Esta, onde estamos, é a terra del pesar. Su destruição está justo em frente de la terra del pesar. Esta é a mesma guerra del Mahabharata. Estão os Yadavas, que são os residentes de Europa, os científicos. Os Kauravas, não, aqueles que estão desconectados de Deus. E os Pandavas. Os Kauravas e os Pandavas são irmãos. Todos somos de la mesma família. Não pode haver uma guerra entre irmãos. Aqui Baba menciona isso porque nesse épico chamado Mahabharata se mostra essas duas famílias, a família de los Kauravas, a família de los Pandavas, não? Que aí eram, como se chama, primos, e eles peleavam, não? Peleavam durante o dia na guerra e à noite jogavam juntos. Aqui Baba está usando a expressão irmãos, não? Na história. Todos somos da mesma família mundial. Não pode haver uma guerra entre irmãos. Não se trata de uma guerra aqui. A ocupação dos seres humanos é fazer que lutem uns contra outros. Isso é um sistema. Todos são inimigos uns de outros. Incluso os filhos se convertem em inimigos de seus padres. A isso chegamos na humanidade, inimigos de los padres. Em la terra de la muerte, los costumbres e sistemas de todos são suyos próprios. Mira quão grande é o plano del Padre. Ele termina os planos de todos e estabelece a terra de la felicidade. Ele envia todos os demás a la terra de la paz. Que maravilha o rol de Baba. Hijos, podeis ver delante de quem estáis sentados. Tenéis a fé de que o Padre Supremo e a alma suprema é o oceano de amor. Ele nos está dando conhecimento através desses órgãos. Se referindo ao corpo de Brahma Baba. Vou repetir, porque está passando aqui algo que hace muito ruído. Ele nos está dando conhecimento através desses órgãos. Haveria alguma outra reunião espiritual como essa? Conhece alguma reunião tão elevada como essa? Aqui o Padre se senta delante de vosotros e os explica. Sabeis que o Padre os está falando a vosotras almas. Nós estamos escutando através de nossos ouvidos. Baba está falando através da boca de esse dada. As joias que emergem através dos lábios de Baba deveriam emergir
a través de los lábios de vosotros, los hijos. Que solo emerjam joias de vuestros lábios sempre. Aqui está dando uma bendição para nós outros. Que solo emerjam joias de vuestros lábios sempre. Nem sequer deveriam escutar coisas malignas, inúteis. Aqui Baba está retornando à pergunta do amor. Alguns escutam tales coisas com muita felicidade. O Padre diz: se escucháis tales coisas, ou veis a outros dizendo tales coisas, dizírselo a Baba, e ele les hará entender. Depois vamos falar um pouco sobre isso. De lo contrário, serão firmes nisso. Isso continua sucedendo. Nem sequer lhe dizem a Baba que tal ou qual persona está falando sobre coisas inúteis. Se lhes proíbe hacerlo, esse hábito terminará. Aqui é uma afirmação. Se se lhes proíbe hacerlo, ¿no? Essa ação, né, inútil, esse hábito terminará. Mais que inútil, não, essa ação maligna. Então, se lhes proíbe, isso terminará. O Padre explicaria en el grupo, pero depois alguns de vosotros os hacéis amigos de tales hijos. Maya convierte em piedra os intelectos de hijos muy buenos. Eles não se conviertem em hijos obedientes del Padre. Esse é um caminho muito elevado. Tenéis que ser muito cautelosos aqui. Háceos tão misericordiosos, de maneira que se alguém tem algum hábito, vosotros lo terminéis. Não deveriam estar simplesmente de acordo com eles e continuar escutando-los. Baba os está convertindo em amos de la terra de la felicidade. Nós outros nunca escutaremos difamações de um padre assim. Temos que reclamar nossa herência de Shiva. Não estamos interessados em nada mais. Seja que alguém escute isso ou não, nós outros, ao menos, levaremos o unguento del conhecimento, né? Como o azeite del conhecimento. Alguns levam o maquiagem de ojos del conhecimento. E alguns levam maquiagem de ojos de lodo. Palavra forte. Alguns levam maquiagem de ojos de lodo. O terceiro ojo del conhecimento não se abre mediante a isso. Baba lo explica todo, tão facilmente, que não importa quão enfermo, cego ou descapacitado seja alguém, essa pessoa pueda entender. Há duas palavras, alfa e beta. El Padre diz, hijos, permaneced amigáveis com vuestros amigos e familiares. Haceos muy dulces. Vuestro dever é dar a apresentação del Padre. Incluso se alguém é um inimigo, tenéis que permanecer amistosos. Aunque seja que solo se pueda comunicar através da vibração, que essas vibrações sejam puras, elevadas para esse ser. Então, Baba repite, ácios muito dulces. O Padre diz, me habéis insultado tanto, seguindo os dictados malignos. Me difamasteis, e apesar de isso, eu os elevo tanto. Está fijado no drama que se difame a Deus. Por isso se disse, quando há irreligiosidade extrema, eu venho. Ele ha venido a parar.
ele também nos explica. Hijos, vosotros tenéis que entenderlo todo muy claramente. ¿No? Por isso é importante que vocês hagam comentários também, não? Se alguma coisa não queda claro quando lemos la Murli, é uma oportunidade para que verifiquemos e lo hagamos mais fácil. Se não está em la fortuna de alguém, essa pessoa continua sendo negócios demoníacos. Tão pronto como os vais de aqui, olvidam essas coisas. Difamando a Deus, assim se ha hecho vuestra condição. Agora, deja de difamar a Deus. Vuestro nome está escrito, 2 puntitos, Prajapita, Brahma, Kumars e Kumaris, ¿no? Hijos e hijas de Brahma. Eles deveriam entender que sois os netos de Shiva. Sem dúvida, recebereis a herência del paraíso. Bharat recebeu a herência, pero não la tiene agora. Agora la está recebendo uma vez mais. Em la Edad de Ouro, só estava a dinastia del Sol. Agora recuerda o Padre, e se absolverão vuestros pecados, e irão allí. O Padre explica tão bem. Hijos, também tenéis que hacer serviço, pero, primeiro, vuestra actitud tiene que ser muy buena. No debéis simplesmente convertir-se em um pandit, el que só habla e não cumpre. Se sois um yogi firme, um Raj Rishi, la flecha tocará a outros. Se vosotros mesmos sois débeis, não podereis dizer nada a outros. Estas palavras não terão força para tocar o outro. Os sentireis avergonçados, e vossos pecados continuarão remordendo-os internamente. Baba lo explica todo muito bem. Ele os explicou do mesmo modo no ciclo anterior. Se alguém estudia ou não, a religião de las deidades definitivamente se estabelecerá. Incondicional el drama. No obstante, o padre disse, por lo menos, haceos um pouco sensatos. Mantened esse ingresso, además de esse outro ingresso em vuestro intelecto, seu ingresso laboral. Só o Padre os inspira a ganhar um ingresso verdadeiro. Não os olvideis de recordar ao Padre e el paraíso. Recordando constantemente a Baba, vuestros pensamentos finais os llevarão a vuestro destino. Desperta-os a primeira hora da manhã e recuerda ao Padre. Se os sentis perezosos, então entende que isso não está em vuestra fortuna. Pratica de tal forma que ao final nem sequer recordeis vuestro corpo. Eu sou um alma. Acha? Suficiente para hoje? Acha? A los hijos mais dulces, amados, durante tanto tempo perdidos e agora encontrados. Amor, recuerdos e buenos dias del Madre, el Padre Bap Dada. El Padre Espiritual disse Namaste a los hijos espirituales. E los hijos espirituales decimos Namaste Baba, Namaste. Essência para el Dharma. Número 1. Mantened vuestra actitud pura e hace que incluso vuestros enemigos sejam vuestros amigos. Elevad a los que os difamam e dad
a todos la verdadera presentación del Padre. Número 2, que solo emerjan de vuestros labios, que tiene que emergir hoy de nuestros labios, hoy y siempre, que solo emerjan de vuestros labios las joyas que emergen dos lábios de Baba. No escuchéis, ni habléis de cosas inútiles. Podemos nos permitir a no escuchar y no hablar de cosas inútiles. Y el regalo, super regalo de hoy, además del amor, es la bendición. Que tenéis vuestro delantal con las bendiciones de Dios, conociendo la importancia de la edad de la confluencia y os convertiréis en un conquistador de Maya. Repito, conociendo la importancia de la edad de la confluencia y os convirtáis en un conquistador de Maya. Explicación. Un segundo de la edad de la confluencia es mayor que un año de las otras edades. Si desperdiciáis, aunque sea solo un segundo, no se desperdicia solo un segundo, sino que mucho tiempo. Constantemente recuerda la importancia de eso y continuaréis recibiendo bendiciones de Dios a cada segundo. Aquellos cuyos delantales están siempre llenos de las bendiciones de Dios, no les puede venir nunca Maya. Ella desde lejos se irá corriendo. Portanto, ahorrar tiempo es hacer esfuerzo intenso. Ahorrar tiempo es hacer esfuerzo intenso. Un hacedor de esfuerzos intensos significa el que es constantemente, siempre, un conquistador de Maya. Muy buena definición para ser hacedor de esfuerzos intensos. Significa el que es constantemente, siempre, un conquistador de Maya. Y el eslogan, bien conectado al amor, los que son obedientes son dignos de recibir bendiciones del Padre y de la familia. Entonces, Baba habló muchas cosas importantes en ese amor y hoy, varios puntos, pero en realidad si observamos todo que estaba más conectado a estar bien con uno mismo, a estar bien con Baba, disfrutando la edad de la confluencia, haciendo un buen servicio, hablando conocimiento, es la buena compañía. Estar em buena companhia, ser buena companhia. Baba incluso desafiava nos dizendo que necessitamos contar a Baba. Nesse dia, nesse tempo, Baba estava presencial, mas agora tem os instrumentos, não? Às vezes uno pensa que seria como deselegante deixar o irmão ou a irmã falando solo, ou dizer a eles que não concorda, porque vão enojar-se comigo. Pero está bem, deixa que enojem, não devo dar meu tempo valioso, meu ouído, para escutar coisas inúteis, especialmente difamatórias, não? Quando me passa às vezes, ou quando me passou, eu sempre como ouso dizer, disse a pessoa, não diga para mim, conta direto a pessoa. Então, ser obediente a Baba é ser fiel a Baba. Vamos falar entre nós outros as coisas que Baba nos habla, que quando estamos juntos, recordar que sim, somos Brahmanes fazendo esforços, pero sabemos nosso passado,
sabemos nosso futuro. Então, já é tempo, não, de ter essa lealdade com uno mesmo e essa obediência, Baba, de estar mantendo limpeza e ajudando também que outros se vuelvan limpios. E nesse momento está bem, é possível que a alma não entenda, mas mais adelante ela vai entender. Por isso, Baba também mencionava, incluso a ser aqueles que são inimigos, ser amistosos com eles. Então, isso me chamou muito a essa percepção, ¿no? De estar muito atento a esse aspecto de la importância de estar embebendo o conhecimento em todas essas esferas da vida, companhia, serviço, falava da importância do estudo, do yoga. Não vamos a sermos puros se não há uma regularidade no estudo e no yoga. Não é que eu medito, estou em um bate e já estou puro. Vamos até o final e oxalá que logremos limpiar todo. O diamante se vuelva limpecito de novo. Então, isso para compartilhar, porque fui compartilhando coisas durante o amor e também e explicando, não? Para não expandir tanto, estar atento a isso e a maravilha desse tempo. Não? Temos o conhecimento e a experiência simultaneamente. Não só sabemos sobre a Terra de la Paz, como podemos experimentar a Terra de la Paz. Podemos experimentar a Terra de la Felicidade. E mais lindo aún é trazer isso, a la felicidade de estar fazendo ações, seja sutis ou físicas, que nos conllevem a esse estado, e que criem fisicamente essas condições do paraíso. Somos coadjuvantes com Baba nessa tarefa ilimitada. Assim que tenham aí um precioso dia hoje, reunindo esse amor juntos. E sempre um gusto estar com vocês. Então, vamos juntos a ser uns momentos de recuerdo antes de despedirnos. Com Shanti.